Nosso artigo de hoje é a liberdade de expressão. E para elencar esse assunto tão importante, vamos contar uma breve história de um grande homem que foi um dos pioneiros e grande responsável pela difusão da liberdade de expressão da imprensa através de seus muitos negócios de comunicação. Estou me referindo a ele, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chateau. Foi um jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político brasileiro. Destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Empreendedor, Chateau não se contentava apenas com dezenas de jornais, revistas e estações de rádio. Foi então que, em 1950, em São Paulo, trouxe mais uma aquisição para os diários associados, a TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira e da América Latina. Por meio da TV e dos seus outros veículos, aproveitou para se lançar em outras áreas, inclusive a política. A liberdade de expressão e sua deficiente regulamentação no ordenamento jurídico pátrio. Estamos em 2021, precisamos andar para frente sempre. A censura é e sempre será conduta de regime político ultrapassado, como era a época de regimes militares anteriores. Democracia é uma necessidade básica de todos os povos, claro, com respeito pelas instituições e direitos. A partir da decisão do STF pela não obrigatoriedade do diploma de jornalismo, a liberdade de expressão da imprensa nunca fora tão discutida. Temos como aí a desvalorização da profissão em relação a outras, a exigência de conhecimentos técnicos e científicos e a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. São os principais argumentos para o debate acerca da decisão. O objetivo deste artigo é analisar e pontuar acerca dos direitos fundamentais com ênfase na liberdade de expressão, comunicação e informação, mas também de discutir acerca da natureza socio-jurídica dos meios de comunicação de massa, traçando um panorama histórico-normativo, social e político da construção dessas liberdades na ordem jurídica brasileira. A função socio-jurídica da mídia. As mídias de que se dispõe atualmente acompanham a evolução tecnológica, haja vista que elas são criadas e desenvolvidas com o intuito de dar uma maior velocidade, fidelidade, facilidade e portabilidade à informação, transformando a comunicação em meio e método eficaz de vulto econômico, cultural, social e jurídico. A mídia tornou-se um instrumento de inclusão social, de participação política, de multiplicação de conhecimentos e fonte difusora de ideologias, úteis para a vida diária do cidadão e como elementos de contato social. Como fonte de informação, a mídia visa criar meios para o exercício da democracia de maneira mais participativa e para aqueles que dispõem e podem dispor dos meios de imprensa, perfazendo de forma concreta o princípio basilar da Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana. Para concluir esse artigo, vamos aqui, através de meus colegas acadêmicos de Direito aqui da Unisul Santa Catarina, a Grace, a Jéssica, a Ruth, a Joana e o Tiago, relembrar um caso muito famoso em nosso estado que ficou conhecido e apelidado pelos catarinenses de Anaconda de Santa Catarina, onde o STF isentou o jornalista Cláudio Humberto, de Brasília, de uma indenização por dano moral por um desembargador por uma publicação jornalística. Vamos conferir? É com vocês, turma! O direito dos jornalistas de criticar pessoas públicas quando motivado por razões de interesse coletivo não pode ser confundido com o abuso da liberdade de imprensa. Esse foi o fundamento do ministro Celso de Mello para rejeitar o pedido de indenização do desembargador aposentado Francisco de Oliveira Filho, do Tribunal da Justiça de Santa Catarina, contra o jornalista Cláudio Humberto. O voto do ministro foi acompanhado por unanimidade pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos de Celso de Mello foram reafirmados ao decidir agravo de instrumento interposto pelo desembargador contra a decisão do próprio ministro, tomada em agosto de 2009. A crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer quanto ao seu concreto exercício. As limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade, afirmou Celso de Mello. O desembargador entrou com uma ação contra o jornalista por conta de uma nota escrita por Cláudio Humberto em sua coluna, que é publicada em diversos jornais do país. A nota tinha o seguinte teor:
o judiciário catarinense é uma ilha de agilidade. Em menos de 12 horas, o desembargador Francisco de Oliveira Filho reintegrou 6 vereadores de Barra Velha após votar contra no mesmo processo. Os ex-caçados tratavam direto com o prefeito, ignorando a Constituição. A Câmara vai recorrer. O povão apelidou o caso de Anaconda de Santa Catarina. Celso de Mello, o jornalista limitou-se a exercer a sua liberdade de expressão e de crítica. O decano do Supremo ressaltou que a nota passou longe de evidenciar prática ilícita contra a honra do juiz. De acordo com o ministro, a Constituição assegura a qualquer jornalista o direito à crítica, ainda que desfavorável, contra qualquer pessoa ou autoridade. A decisão da segunda turma do Supremo derrubou a condenação imposta ao jornalista pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O ministro Celso de Mello lembrou que o direito de crítica não possui caráter absoluto, aliás, como nenhum outro direito possui. Porém, o eminente ministro ressalta: o direito de crítica encontra suporte legitimador no pluralismo político, o qual representa um dos fundamentos em que se apoia constitucionalmente o próprio Estado democrático de direito. Ao julgar o agravo do desembargador, o ministro acolheu apenas o pedido relativo à fixação dos honorários de sucumbência, o qual foi estabelecido em 10% do valor da causa. Muito obrigado, meus colegas acadêmicos de Direito. É com vocês, professora Daniele e professora Solange. Até a próxima!